Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Esther novamente e nós estamos aqui para mais um episódio da série Música na Educação Infantil, um podcast inspirado e conduzido pelo grupo de pesquisa Educação Musical e Formação Docente. Eu sou orientada pela professora Tereza Mateiro, que também está na frente desse projeto. Eu estou muito feliz hoje porque estamos com o professor Glauber aqui. Nós trouxemos mais esse convidado que vai compartilhar a trajetória de vida dele como professor de música e também conversar conosco sobre a experiência dele dentro da educação infantil. Ele é professor desde 2011, professor de música, mas, pelo que eu vi, é recente a educação infantil. Então, eu quero conhecer como é que é esse universo. Professor, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E eu quero conhecer, nós queremos conhecer a sua história. Então, acho que você pode começar me contando como é que foi essa caminhada até chegar à educação infantil como professor de música. O que que aconteceu? Bom, olá, Ana, olá a todas as pessoas que nos ouvirão, né, que estão nos ouvindo, ouvintes. É uma alegria muito grande poder participar aqui, né, falar um pouco do meu processo, da minha vivência, do que eu tenho vivido nos últimos anos no meu processo de formação e atuação, né, entendendo que a docência ela é uma coisa que se faz à medida que a gente atua, né? Por mais que a gente tenha um processo de formação inicial, a docência ela é um processo que se faz na atuação, que só adquire sentido, ou mais sentido, pelo menos, né? Enquanto a gente está atuando. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha trajetória até chegar na educação infantil, né? Como professor de música. Acho que, antes de tudo, é importante mencionar que eu sou professor de música, como você já sinalizou, né, Ana, desde 2000, sou formado desde 2010, mas atuando na educação básica desde 2011. Atuei por 8 anos, 8 anos e 2 meses como professor da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, né? E desde 2019 eu sou professor do Colégio de Aplicação do UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Então, meu processo de formação inicial, assim, né, eu vou tentar ir lá atrás, mas eu vou tentar ser sucinto nesse lá atrás. Tranquilo. Eu fiz meu início de iniciação musical, né, já começou na adolescência, fazendo aula de teclado, e depois passei para piano e tal. Fiz um curso livre de música de 4 anos, e em seguida Legal. entrei na licenciatura em música. Uhum. E aí, na licenciatura, assim, acho que foi bem interessante o meu processo de formação como, né, de formação inicial, como professor de música, porque eu acho que, naquele momento, eu entendia que o importante era conhecer todos os métodos de ensino de música para dar boas aulas, né? Ai, ai, ai. Então, entender bastante da Dalcroze, de Orff, de Kodai, de Suzuki, de Sá Pereira, de Gazi de Sá, né? Ou seja, entender esses cenários todos, né? Porque naquele momento eu entendia que isso era o mais importante. Mas durante a graduação, por mais que eu tivesse sempre, acho que desde criança, né? Eu acho que eu não sou aquela pessoa que sou professor por acidente, sem falsa modéstia. Eu até tenho que tomar cuidado que me emociona, eu vou começar a chorar daqui a pouco, e aí eu não, não consigo continuar falando. Não tem como não se emocionar mesmo. Pois é. Eu brincava de ser professor quando era criança, né? Tenho muitas primas mais velhas que Aham. são professoras, então as via fazer plano de aula no caderno, Ai, que aquela legal. letrinha bonitinha, tinha diário de classe. É claro que eu não tinha diário, então eu brincava de fazer os meus diários. Pegava caneta preta e régua, e aí media para fazer a coisa da chamada, enfim, né? Então, digamos que eu não sou professor por acidente, sou professor que quis ser professor. Uhum. Mas, quando eu estava na graduação, eu já tinha vontade de ser professor de educação básica, mas eu não conseguia perceber muito bem os contornos desse meu interesse em entender como é que são os métodos de ensino de música, tipo, como que isso poderia acontecer, se é que isso era realizável no contexto da Uhum. educação básica, né?
E eu acho que isso se tornava menos palpável ainda, menos imaginável ainda, quando se tratava do ensino de música na educação infantil. Por quê? Porque, infelizmente, foi uma etapa da educação básica que foi muito precária no meu processo de formação inicial. Isso para não dizer completamente zero. Assim, eu não vou dizer completamente zero, porque quando você estuda abordagens de ensino de música com crianças dos anos iniciais, tem alguma coisa, né, que pode ser pensado para a educação infantil, mas Sim. mais para a fase final, né, para crianças de 4, 5 anos, do que para crianças muito pequenas. Né? Então, e aí isso já diz, né, um pouco depois que eu terminei a graduação, como é que foi o meu processo. Fiz concurso para o Hum. município e fui atuar numa escola de anos finais do ensino fundamental, que foi toda a minha trajetória, né, no município nos 8 anos, trabalhando numa escola de sexto ao nono ano e, eventualmente, eu pegava turmas de anos iniciais num Uhum. movimento que aqui no município do Rio tem o que a gente chama de dupla regência, que é Ah, quando você tem sua carga horária e aí você está precisando de professor numa escola X, Y, Z, e aí você complementa a sua carga horária, né? Complementa, na verdade, não complementa, você recebe como se fosse um contrato, mas você já é da rede, né? E aham. aí eu trabalhava num ano, 1 ou 2 anos, trabalhei numa escola de anos iniciais com turmas de primeiro ano do ensino fundamental. Então, pensa, 8 anos seguidos, né, 8 anos e pouquinho, quase 9 anos, atuando como professor dos anos finais do ensino fundamental, né, lembrando que no município não tem ensino médio, então a minha experiência era toda Sim. com o ensino fundamental 2, para ser mais exato. Então, você tem toda uma mobilização epistemológica do campo da música para abordar música nesta faixa etária. É. Você tem, inclusive, marcadores epistemológicos e conceituais da área de música que são característicos e específicos para essa faixa etária, né? Muito bom. Então, eu fui acumulando bastante experiência nesse sentido. Uhum. Entrei e fiz concurso em 2018, 19 para o Colégio de Aplicação da FRJ, passei, e aí, chegando no Colégio de Aplicação, eu descobri que recentemente a antiga Escola de Educação Infantil da FRJ, que era uma creche universitária, foi absorvida, né, pelo Colégio de Ah, Aplicação, e aí, alguns setores curriculares, né, que já atendiam a antiga escola de educação infantil, passariam a atender também ao novo segmento recém-inaugurado no CAP, pode-se assim dizer. Então, aí surgiu, né, a possibilidade, na verdade, assim, para mim não era nem possibilidade, porque como eu não tinha formação, entre aspas, nenhuma, né, uhum. para atuar, ai, gente, eu vou correr o quanto eu puder. Eu Não, vou fica correr. à vontade, fica à Não, vontade. não, 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 não. Não, estou dizendo assim, eu Ah, vou correr o quanto eu puder da educação infantil. Tipo, não, entendi. não, não vou pegar, não. Não vou pegar. Quando eu cheguei em 2019, eu cheguei em dezembro, né? Aham. Então, eu cheguei assim, no apagar das luzes do ano letivo de 2019, e aí o horário já estava montado, e para mim, o que tinha ficado para mim, como professor recém-chegado, eram as 3 turmas do primeiro ano do ensino fundamental, uma turma de primeira série do ensino médio e uma turma de segundo. Com a entrada do ensino remoto emergencial por conta da pandemia, né? O horário foi reconfigurado e tal. E aí eu meio que acabei não ficando com as turmas de ensino médio, fiquei só com o primeiro ano. Entendi. Então, 2020 e 2021 foram 2 anos de, mesmo no remoto, né, de Uhum. imersão nessa série, né? Uhum. Uhum. E nesse universo das crianças muito pequenas e dessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, né, que é o primeiro ano. E com isso, nesse ano de 2022, né, na preparação do ano letivo de 2021 para 2022, muitos colegas que atuam no segmento da educação infantil, poxa, Glauber, você podia tanto vir trabalhar com a gente. Eu acho que você tem todo sabe, um jeito, todo um perfil de contato com as crianças que eu acho que seria maravilhoso para crianças muito pequenas. E aí
Então, eu acho que não, porque não sei o quê, tal. E aí, o que acabou acontecendo foi que a gente dividiu, né, entre eu e uma outra colega, que também é professora no colégio de aplicação, e ela acabou pegando as turmas menores, né, da creche, né, infantil 2 e 3, que são crianças de 2 e 3 anos, que é quando a gente começa, no CAP a gente recebe as crianças a partir de 2 anos, Aham, e eu fiquei com as turmas do jardim de infância, pode assim dizer, né, que é infantil 4 e infantil 5, que são legal. as crianças de 4 e 5 anos. As primeiras semanas foram assim, eu acho que eu estava com mais medo das crianças porque eu estava com medo de mim. Aham, Eu não sabia qual era o lugar aqui dentro da minha formação e experiência que eu devia acessar para poder chegar às crianças, né? uhum, Para poder como conversar com elas, como falar e tal. uhum. Então, eu acho que esse movimento, nesse ano de 2022, na chegada, foi bastante desafiador no começo, bastante desafiador, porque, querendo ou não, uma coisa ruim, talvez que eu tenha, não vou dizer ruim, mas assim, que é marca da minha trajetória como professor de anos finais, professor de música nos anos finais, era que, tipo, você pedia para fazer uma coisa, aquela coisa era feita, porque minimamente, né, Exato. eu operava numa lógica de, entre aspas, de controle, de conseguir Sim, minimamente. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que criança muito pequena não é, quer dizer, ninguém é pedra, né? Mas criança muito pequena, menos ainda, a né? resposta é totalmente diferente, né? Exatamente. A resposta é diferente, o tempo é de outra O ordem. tempo é diferente. Inclusive, uma coisa que eu acho que para mim, Ana, tem sido, na verdade, assim, maravilhoso, quanto que as crianças elas torcem a nossa noção de fluxo temporal de raciocínio, né? Muito bom. A gente, nós adultos, né, temos uma tendência a iniciei um raciocínio, quero terminar esse raciocínio, colocar um ponto final e iniciar outro. Inclusive musicalmente falando, né? Uhum. Iniciei, tem aqui uma música que tem 4 pedaços, né? Formalmente falando, tem 4 pedaços, 4 frases, vamos ensaiar as 4 e tal. E depois que a gente terminar essa música, a gente inicia outra coisa, outra proposta. Uhum. E com as crianças muito pequenas, isso é completamente impedido, né? Não vai Essa ser. lógica de É. tempo e de raciocínio, ela vai para o espaço, Uhum. né? Que às vezes com uma frase, você inicia uma música com uma frase, você canta uma frase. O meu chapéu tem 3 pontas, o meu chapéu. No que você parou para respirar, ô Glauber, olha só, a minha mãe não gosta de usar chapéu porque ela diz que chapéu é coisa de velho. Ou seja, aí já muda, sabe? A tua linha de raciocínio já foi embora. Já foi. E aí eu acho que isso é muito interessante para a gente, adulto, que trabalha com criança muito pequena, é que isso recalibra o nosso lugar de pensar, de raciocinar, de organizar o tempo, de organizar o fluxo fluxo discursivo, inclusive, né? Aham. Eu acho que isso vai exigindo da gente uma coisa que eu acho que, inclusive, pelo menos dentro do que eu conheço, né? Na Uhum. formação de professores de música, a gente tem pouco, dentro do meu lugar, né? Do meu lugar de formação, da minha vivência, a gente tem poucos espaços de experimentação discursiva nessa perspectiva. Na perspectiva Por dele. exemplo, as regências, por exemplo, as regências nos estágios, elas tendem a ser muito obedientes a um plano, Uhum. né? Porque eu não estou dizendo que está equivocado. Sim. O que eu estou dizendo é que na educação infantil, essa obediência a um plano, ela precisa ser, sabe, ela toma um outro fluxo de Uhum. mobilização, né? Eu costumo dizer, lembrando que o colégio de aplicação é um colégio de formação de professores, né? Então, Sim. eu costumo dizer para os meus licenciandos que a aula ela precisa de um planejamento para você permitir desvio.
Você não tem desvio, você não tem desvio se você não tem rota, né? Então, você minimamente tem um planejamento. Eu tenho pensado, eu tenho inclusive pensado meio que para o futuro, numa dimensão de pesquisa, né? O quanto que na educação infantil essa coisa do desvio ele toma mais corpo do que a própria rota, É verdade. sabe? E eu acho que isso é bastante desafiador, porque na nossa lógica de formação de professores, pensando no estágio, né? E na nossa atuação como professor mesmo, quando a gente planeja a aula, quando a gente se organiza e organiza a aula, a gente, digamos que a gente está 90% pronto para poder fazer aquela aula daquele jeito e 10% pronto para o desvio, né? Para recalcular a rota. Exatamente. Trabalhando com criança muito pequena, é meio que o contrário, né? Você planeja 10% e deixa, estou exagerando, né? Você É, planeja 10% e deixa 90% para as contribuições das crianças. é Que eu muito acho que legal. isso, inclusive, é outra coisa que eu acho legal de falar, é que na UFRJ, né, no CAP e em outras instituições também, mas para mim isso é muito novo, porque eu não atuava no segmento, né? Eu fico até pensando que eu não sei o quanto que na área de música a gente tem clareza disso, né? Entendi. Desse lugar da criança como produtora, né? E não só como Protagonista. exatamente, não só Uhum. como repetidora, né? Muito A bom. criança ela produz, então você tem que ter um tempo, uma relação com o tempo de aula que permita que as crianças contribuam, que as crianças protagonizem pensares e fazeres musicais, Uhum. entendeu? Que a criança protagonize propostas de organização sonora, de organização temporal, né? Então, eu acho que isso tem sido bastante, por um lado, desafiador, né? Sim. Que desafia a minha lógica adultizada, mas, por outro lado, tem sido prazeroso demais da conta viver um outro tempo. Que Viver um legal. outro tempo epistemológico, né? Porque Sim. é lidar com outro espichamento. Eu gosto muito de pensar nisso. É como que você espicha a matéria musical, né? A matéria sonora, a matéria conceitual, de outra forma, né? Uhum. Em outras lógicas, sob outras perspectivas. Muito legal te ouvir falar, Glauber, principalmente porque eu me identifiquei bastante, principalmente com a tua trajetória. Esse negócio de não ser professor por acidente também, é a mesma coisa comigo, assim. Eu, desde criança também, envolvida com essa coisa, assim, do dar aula, do estar na frente, estar conduzindo, assim. E eu me lembro que a primeira aula que eu dei na educação infantil foi para bebês. Toquei o primeiro acorde no violão e desataram a chorar. Eu assim, gente, e agora? Não vou conseguir. Haja acalmar o coração. E, e assim, aí a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai errando, vai acertando algumas coisas, né? E essa semana foi muito engraçado, assim, eu cheguei a chorar de rir, porque ninguém espera, né? Eu no auge lá da minha alegria de trabalhar ao seu Valença com as crianças, bora, vamos trabalhar ao seu Valença. Toquei na flauta doce a Anunciação para eles. E eles conhecem. Gente, então, que música é essa? Eu esperando que eles iam dizer aquela música, prof. Tu vens, né? Pô, legal, eles vão Uhum. dizer isso, né? Do lado, a menina disse assim: Ah, eu sei que música é. Sim, sabe, meu amor? Sim. Ah, daqui a pouco. Ah, de amor. Verde baixinho. Ai, que máximo, gente. Que Aí, máximo, que máximo. e assim, em que mundo, em que caixinha aquela criança estava? Que discurso, que narrativa, que cultura. E eu não, assim, foi tão engraçado que eu, poxa, legal, então quer dizer que você gosta. Você estava mais interessada em curtir esse momento seu do que talvez aprender essa nova. Não que não pudesse, mas olha Uhum. só como ela apresentou exatamente assim, o coração dela colocou ali na sala, né? E se a gente tem justamente essa postura do 90-10 ali, né? De deixar que isso também faça parte da nossa experiência, a gente vai ter esses momentos assim de dar risada, de estar muito mais leve.
e de ser tudo muito mais divertido no sentido assim dessa riqueza que tem dentro da educação infantil. Então, para mim, te ouvir falar assim sobre isso foi Sim, sensacional, assim. Continuando a falar sobre esse processo dentro da escola, você comentou que você atua junto com outra professora de música e sim, também e aí pensando justamente nisso, assim, nessa questão da equipe, do espaço escolar, do colégio de aplicação ser um espaço de formação de professores, eu fiquei pensando como que você se sente enquanto professor de música dentro desse ambiente escolar? Como é que esse espaço para ti considerando teus colegas de profissão, considerando famílias, como é que é a tua presença enquanto professor de música para eles e no caso, para ti também diante deles, né? então, Ana, pensar como que eu me coloco na escola, né? Como é que é me pensar na escola, a minha relação. Eu acho que é muito curioso, assim, eu ia falar muito legal, mas não deixa de ser muito legal também, né? Eu sou um professor que eu não consigo não participar da vida política da escola, Muito né? legal. Então, e na verdade eu penso, né, na minha perspectiva pessoal e pedagógica também, ser professor é ter uma atitude política na escola, né? E é que eu falo política, não política apenas político, não é político pedagógico, mas político epistemológico, no sentido de Sim. defender a nossa área, né? Eu sou um professor que me envolvo muito na escola, mas da minha aula, como professor da minha disciplina. Eu não consigo ser esse professor, né? Converso muito com os meus colegas de música sobre isso, né? O quanto que assim eu acabo me envolvendo em outras questões, né? Como é um colégio de aplicação, eu sou um professor de dedicação exclusiva, então atuo, mesmo que eu não quisesse, precisaria atuar em outras esferas do trabalho, além de dar aula, fazendo pesquisa, extensão e gestão também. Mas, para além disso, eu gosto de me envolver. Eu gosto de participar das reuniões, eu gosto por exemplo, no colégio de aplicação, a gente tem, dentre os variados setores curriculares que funcionam como se fossem departamentos, né, a Uhum. gente tem um setor de orientação educacional, que tem professores, né, que são pedagogos, que são os orientadores educacionais, e cada série, cada turma tem um orientador educacional diferente, né? Às vezes um pega duas séries e tal. E aí, às vezes, o orientador educacional vai fazer um atendimento com a família e, por exemplo, vai convidar os professores da turma. Em linhas gerais, né, numa perspectiva mais, entre aspas, tradicional, se convidaria o professor pedagogo, no caso da educação infantil, né, que é o que tem uma carga horária e tem uma relação muito mais de tempo, muito maior com as crianças, né? Mas eu sou esse professor que sempre também sou convidado e que vou, mesmo sem obrigatoriamente ter que estar, sabe? Legal. E aí isso cria outra relação com as crianças e também com as famílias. Isso, por exemplo, fica muito explícito. Hoje eu tenho crianças, mesmo tendo pouco tempo, né? Tem crianças hoje que estão no quarto ano do ensino fundamental que foram minhas alunas mais lá atrás e as famílias me encontram. Oi, professor, como é que você está? Fulano de tal, não sei o quê. A sorte é que eles falam que quando fala fulano de tal, eu lembro da Ah, criança. Mas se não falar, oi, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, sabe? Né? Então, assim, nesse lugar de relação, porque, para mim, e é outra coisa que eu falo muito com os meus licenciados também, né? A gente é primeiro professor para uhum. depois ser de música. Isso não tem consonância total, né? Os meus colegas, por exemplo, não é todo mundo que tem é, é, concordância, né? Mas assim, eu penso que eu sou professor e de música é só a área de conhecimento específica que eu manipulo, que eu ali socializo com as crianças. Mas antes eu sou professor, né? Uhum. E aí eu acho que isso quer dizer, isso acaba querendo dizer que eu preciso ter cuidado na relação, que eu preciso ter olhos e ouvidos atentos
ao que acontece, não apenas em relação à disciplina, mas em relação ao que acontece, ao que passa, né? E aí isso gera uma onda de choque no sentido positivo, né? Uhum. De relação com a criança, da criança com a família e também da escola quando percebe essa relação que eu tenho com a criança e com a família, né? Então, por exemplo, a gente tem muito, pelo menos uma vez por mês, uma reunião que a gente chama de reunião de série, né? No colégio de aplicação, que é onde todos os docentes daquela série se reúnem para poder Uhum. discutir, dialogar sobre o andamento do trabalho na série, né, e tal. E aí, volta e meia eu escuto, quando, por exemplo, eu tenho outro compromisso no horário da reunião, poxa, você fez falta na reunião de hoje. Eu, sério, por quê? Não, porque eu acho que você produz, faz umas falas que são mais que encaminham algumas coisas e tal, e que Direto, não necessariamente tem a ver com música. Tem a ver com o pensar junto. junto e com o lugar da criança, Uhum. né, na escola, no Uhum. sentido mais amplo, entendeu? Então, assim, para finalizar inicialmente meu raciocínio, né, eu diria que o meu lugar como professor da escola, né, ele está muito atrelado a entender que a minha presença ela não é só política epistemológica, no sentido da área, né? De pensar a música enquanto área do conhecimento apenas, como se estivesse isolada da escola, isolada da direção, da coordenação pedagógica, né? Eu tenho a perspectiva político-pedagógica no sentido mais amplo mesmo, de preciso entender que a música é uma e não há, né, mas uma área do conhecimento que está junto a outras, compartilhando de um tempo tão precioso da vida de crianças e adolescentes, né? Isso para mim é muito explícito. E aí quando eu falo de compartilhar, claro que eu também não tenho não estou fazendo uma fala desantenada dos movimentos curriculares da escola, né? Uhum. E aí, quando eu falo movimentos curriculares, são de toda a matriz curricular da escola. E eu acho que por isso que tem que ser político-pedagógico nesse lugar que eu estou dizendo, que é, se a gente sabe que histórico-curricularmente a música ocupa um lugar frágil, né, de diversas idas e vindas, né, de processos legais que não favoreceram a área, então eu preciso exercer um lugar, não de poder no sentido de exercer poder, mas eu preciso entender que desde o lugar de poder que a área ocupa, né, que ainda né, se a gente for Uhum. pensar historicamente, é bastante complexo, acho que a gente precisa atuar e atuar para além da área, né, atuar pedagogicamente para além da área, para que a área, de fato, né, para que a música possa, de fato, ocupar um lugar que a gente tanto busca, que a gente trabalha para que ela tenha, né? Eu acho que é por aí. E eu concordo muito contigo, professor, principalmente porque ali onde eu atuo, eu também sinto essa necessidade de não de estar para além, porque se pensa também nas crianças, né? Não se pensa só naquilo que tu estás fazendo ali, a equação, ela coloca também as crianças no meio, né? Então, toda a nossa atuação vai se colocar nesse sentido, né? E eu fiquei curiosa também para saber como é que é assim, por conta da própria coordenação, no caso, o colégio de aplicação já deve ter música há um bom tempo, né? Como é que é, Sim, diante da coordenação, dos professores regentes, esse processo com o entendimento do que é a educação musical ali na escola? essa pergunta é bem interessante. Por vezes, né, o fato de a música estar na escola há muito tempo Uhum. não significa, não é sinônimo de que docentes de outras áreas do conhecimento entendam a função, o papel e Legal. os contornos epistemológicos da música na escola, né? Então, digamos que o tempo todo a gente precisa. Isso não é uma fala também, essa não é uma fala também meio que como se eu estivesse me achando, né? Mas assim, o tempo todo a gente precisa, além de ser pedagógico com as crianças explicitamente,
Implicitamente, a gente também precisa ser pedagógico com os colegas, né? Precisa Uhum. dizer para os colegas, politicamente, às vezes polidamente, né? Na maioria das vezes polidamente, quais são os contornos da área, né? Porque ainda existe um lugar muito de senso comum nas mais variadas áreas do conhecimento, né? E aí eu estou falando, por exemplo, para quem trabalha com sexto ou nono ano de ensino médio, professores especialistas nas mais variadas áreas do conhecimento, ainda existe um lugar meio que comum de que a música ela serve para, de que a É, música ela é um meio para, né? ela E está aí para isso servir, né? é exatamente. E aí nesse sentido isso se aproxima muito, por exemplo, de perspectivas onde um professor de língua portuguesa ou de história, né, ou de ciências, ou de língua portuguesa, por exemplo, utiliza uma música. Ah, vamos usar essa música aqui para aprender figuras de linguagem. Vamos aprender essa música aqui do Caetano para aprender sobre os movimentos de resistência no período da ditadura militar no Brasil. É, é, Vamos aprender essa música aqui em ciências, porque ela fala das organelas da célula. Estou lembrando aqui agora de uma música que fala de mitocôndria. Agora não estou lembrando da melodia, mas Olha tem. aí. Pois é. Então, assim, eu acho que por volta e meia a gente precisa estar fazendo essas defesas. Uhum. Claro que, Ana, não significa que, por vezes, você faça uma concessão ou outra. Eu vou Sim. te dar um exemplo. Eu, além da educação infantil, também trabalho no primeiro ano do ensino fundamental, né? E o primeiro ano do ensino fundamental é a fase em que as crianças, em tudo, veem letras e palavras, né? Elas estão conhecendo o mundo desde a perspectiva da leitura e da escrita. Sim. Então, se eu tenho uma oportunidade de explorar isso, mesmo não sendo professor alfabetizador, e por outro lado entendendo que a música não serve para alfabetizar, por vezes eu posso e eu faço, né? Alguns movimentos de entender, de pensar a música como Sim. esse lugar, de também aprender a ler o mundo a partir das palavras, né? E Uhum. é melhor, eu penso que é melhor que isso seja feito por mim, que sou um especialista na área, do que por uma pessoa de outra área que não é especialista em música, Perfeito. entende? Então, acho que assim, são algumas mobilidades que a gente precisa fazer e que, em alguma medida, também eu acho que nos tensionam no sentido de levar a gente para pensar desde uma perspectiva não multi, mas inter e transdisciplinar, né? Para talvez tentar chegar um pouco mais perto do pensamento complexo, enfim, né? Uhum. Para como é que a gente, talvez o que eu estou querendo dizer é que pode ser um exercício de abolição das fronteiras disciplinares, que Exato. a gente entende que politicamente é importante manter as fronteiras, mas às vezes para quem está aprendendo sobre o mundo, nossa, as Exatamente. fronteiras disciplinares são terríveis. É um pouco daquela perspectiva mais integral do ensino, né? A criança e a educação infantil, ela tem muito disso, né? Ela tem muito Exato. desse. A criança tá ali brincando na areia e tá cantando. E por que que ela tá cantando? Quais são as conexões que ela tá fazendo, né? Ô, Ana, você lembrou de uma coisa muito importante que eu acabei não falando. Essa, por exemplo, foi uma das coisas mais difíceis quando eu cheguei na educação infantil. Uhum. É entender que, assim, tudo bem, você é um professor de música, você vai atuar na sua área aqui, com tempo X de aula tal, mas a perspectiva aqui ela é integrada, ela é integral, É. né? Você trabalha junto com um professor pedagogo Uhum. e ele não é o seu assistente, ele é um professor junto com você. E Exato. aí isso no início me deu assim um pânico, que peraí, como é que eu penso curricular? Como é que eu vou pensar as perspectivas curriculares, as perspectivas inclusive da minha prática pedagógica Sim. com outro professor, né? E tal. Como é que eu falo de um lugar que não é o da música? Ou como é que eu compartilho um espaço de codocência com alguém que, entre aspas, não fala a mesma linguagem que eu, Ah, né? Isso exatamente. foi muito desafiador, É bem bastante. isso. É muito isso, né? Essa semana, inclusive, teve uma situação que aconteceu comigo, né? A professora chegou e disse assim, olha, eu vou começar a trabalhar a cultura açoriana.
Aí eu pensei, né, não sei o que que vem depois, mas depois veio uma sugestão muito legal dela. Se tu quiseres trabalhar em parceria, fica à vontade. E, poxa, que legal, né? Ela entende o que ela precisa fazer e ela entende o que eu preciso fazer. Então ela não me deu assim, usa a música X para tal coisa. Não, ela trouxe essa abertura, né? Então é muito legal quando existe esse entendimento e tu vê assim que a criança percebe isso, que a criança aprende de uma maneira muito mais significativa porque ela vai ter uma visão completa do mundo, uma visão integral mesmo, né? E E eu pode termino, falar. desculpa. Não? E eu acho que esse teu relato é bem interessante, porque essa fala dessa tua colega, né, Uhum. ela é uma fala muito de quem já tem experiência do que é trabalhar junto com outra pessoa, É né? verdade. Que não é chegar e dizer para você, olha, vamos trabalhar com a cultura açoriana e você vai ensaiar, olha, tem isso, você vai ensaiar a Ensaiar essa. música tal, entendeu? Uhum. Quando a pessoa já trabalha num lugar de cultura de escuta, de cultura de partilha, né? De codocência, de fato, que eu acho que, inclusive, Ana, pensando nesse lugar da formação de professores, eu acho que é um lugar que falta muito na nossa formação inicial de professores, é, é o entendimento filosófico, político, epistemológico e pedagógico, no sentido de prática pedagógica, né? Pensando em didática, em prática de ensino, em estágio, esse lugar de ensinar música na educação infantil, que não é um lugar solitário como é nas séries, nos segmentos seguintes, né? É verdade. Isso é um desafio e eu acho que o campo da música, da educação musical, para ser mais exato, ele precisa ainda se debruçar muito sobre isso, né? Exatamente. Pelo menos do que eu conheço. Não estou dizendo que não exista, Uhum. né? Mas assim, eu acho que a gente precisa, no sentido, a gente precisa ampliar o raio desse entendimento, né, na formação de professores e também nos espaços de formação continuada de professores, na formação inicial e também na formação continuada, nesse lugar da codocência. Eu também tenho esse entendimento, principalmente dessa palavrinha que tu comentou, né? Não é isolado, né? Aham, Nós não estamos sozinhos dentro de sala de aula, né? Eu gosto dessa expressão, assim, a equação tem várias outras variáveis, tem muitas variáveis, né? E pensando nisso, o fato de tu comentares da educação infantil, da questão da formação docente, a gente já está há algum tempo nessa luta, né, pela música na escola. A gente teve a lei de 2008, depois a lei de 2016. A gente tem essa luta constante, né? De vez em quando a ABEM está lançando algum posicionamento, está fazendo alguma luta, muito legal isso. Então eu queria agora pensar junto contigo, assim, se tu compartilhasse nesse teu primeiro ano dentro da educação infantil, o que que tu percebeu de razão para que a música permaneça dentro da educação infantil? olha, como os meus alunos falam no primeiro ano, a pergunta de milhões. Então, eu diria que tem várias, mas eu vou tentar elencar aqui algumas, Uhum. né, dentro do universo muito grande. Eu acho que a primeira delas, pensando especificamente na educação infantil, né, a razão para a educação infantil, Aham. primeiro porque a música ela é um universo sem fim de lugar de expressão dessas crianças, entendeu? Do lugar das crianças, eu me emociono de falar disso. É muito É, especial. do lugar das crianças serem, ponto. E aí não é serem isso, serem aquilo, delas serem, né? Delas serem elas mesmas, delas serem o que elas quiserem ser, né? Então, assim, acho que a primeira razão para a defesa do lugar da música na educação infantil é porque esse é um lugar de potência e, claro, que isso calibrado ao papel do professor, né? Uhum. Não dá para descolar uma coisa da É, outra. verdade. Se a pessoa tem uma visão um pouco mais conservadora, né, Uhum. do ensino de música, vai reproduzir lógicas Exatamente. mais conservatoriais, Tradicionais. né? Enfim, que não conversam muito com a lógica do segmento. Então, a primeira razão para mim é essa, né? É que, no âmbito mais geral, a música ela é um lugar para a criança se expressar, para a criança se comunicar com o mundo, se comunicar com suas e seus e suas colegas,
né, com os adultos, com outras crianças e com os adultos, né, pensando no universo mais amplo. Uma segunda razão, que eu acho que e eu experimentei muito isso esse ano, pensando, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, esse lugar de manipulação, né, dos sons, das formas, de entender como que a gente consegue manipular, né, isso para mim foi e é uma presença, um motivo para defender a presença da música na educação infantil, porque as crianças, elas o tempo todo, né, na escola, elas manipulam coisas, elas experimentam manipular no sentido de colocar a mão mesmo, né? Sim. Elas manipulam, no sentido literal do verbo, materiais variados, né? Uhum. Mas para a gente, talvez fora do espaço do encontro com a música, né, dos encontros com o professor de música, ela vai ter uma manipulação que seja orientada talvez não é bem a forma de qualificar, mas que seja atenta, que Uhum. se atente ao fenômeno sonoro dessa manipulação, Uhum. né? Então, ou seja, dentro dessa gama de possibilidades da criança manipular o mundo, manipular as coisas do mundo, observando as reações sonoras dessas coisas, é uma coisa que a música cuida, que a música se atenta, Uhum. entendeu? E aí, nesse sentido, eu acho que é uma outra defesa importantíssima também. Uma terceira defesa, que eu acho que é extremamente importante, que tem uma dimensão mais, a ver mais com uma dimensão social da música, né? É que na educação, sempre, mas na educação infantil, a música ela tem um caráter eminentemente social, assim, completamente social. Não faz sentido, pelo menos na minha perspectiva filosófica de ensino de música para crianças muito pequenas, né? De ensino de música em qualquer faixa etária, mas de crianças muito pequenas, não faz sentido que a criança faça música sem ser em relação com o outro. É. Mesmo que ela, num dado momento, ela esteja tocando sozinha ou cantando sozinha. Esse cantar e tocar sozinho é para colocar em relação com a escuta de outra criança Em ou volta. de outro adulto, entendeu? Eu Exatamente. acho que talvez esse seria o terceiro motivo. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum outro. Eu acho que um quarto, talvez, né? Tem a ver que tem a ver com o segundo também, mas acho que é menos da manipulação e mais da escuta, né? Uhum. Um quarto seria o de a defesa, uma outra defesa seria a do entendimento de que a educação infantil ela também é o espaço para que as crianças entrem em contato não só com o mundo no sentido espacial, mas também com o mundo no sentido temporal. Ou seja, eu não gosto muito da expressão cultura musical, mas assim, ouvir outras coisas além daquilo que ela está Não acostumada a ouvir no conhece? seu Perfeito. universo, Aham. sabe? Eu vou dar um exemplo simples, Ana. Na minha turma do Infantil 4, a gente faz roda, né? A gente organiza a roda para as crianças sentarem em roda para a gente fazer outras propostas, cantando a roda de Sarajane, que eu não sei nem se você conhece, Não né? conheço Roda de Que Sarajane. isso é a final dos anos 80. Gente, olha Vamos isso. abrir a roda, enlaguecer, vamos abrir a roda. E as crianças adoram. Ai, meu E é uma Deus. coisa que, por exemplo, quem tem 20 anos, né, que hoje está na universidade, não tem ideia de que música é Eu, essa. eu, eu sou de 92, então eu já não conheço. Não, 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 claro, não conhece. Não conhece, Me com certeza revelei. não conhece. E aí, e assim, então assim, a gente, claro, canta, então a criança faz apreciação a partir da minha voz, da Aham. voz das outras professoras também, cantando junto, mas a gente também coloca como atividade, como lugar de escuta, ouvir a versão da Sarah Jane do final dos anos 80, que aí é outra instrumentação, é outro lugar de colocação vocal,
é outro desenho formal da música, né? E é Uhum. isso, claro, que cria um estranhamento que eu particularmente adoro, né? E isso é uma coisa muito legal, falando especificamente dessa música, que é, nessa turma de Infantil 4 a gente tem uma menina, né, que é TEA, né, que está no transtorno do espectro autista, Sim, legal. e 4 anos de idade, ainda tem umas questões com linguagem e tal. E a gente, assim, cada dia vibra, porque a cada roda que a gente canta, né, nos primeiros dias não cantava, né, e tal, soltava trechos muito, né, isolados, e hoje ela canta o trecho todo. A gente, inclusive, morre de rir, porque é Nani, nani, nanona, ina, nene, nani, nani, Ai, meu Deus. nanona, E tá... ina, nene, daga, diga, 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 diga. Você vê, não tem palavra. Não tem palavra no sentido, né, do que a língua portuguesa conhece. Mas Mas ela tem tá discurso com... musical. Tem Tem discurso. discurso musical. Né, os ouvintes que vão ouvir depois o podcast, né, que vão ouvir, estão ouvindo o podcast, vão logo reconhecer, opa, ela não está cantando letra, mas tem discurso musical, tem contorno de frase, né? Tem uma preocupação com pulsação, né? Isso tudo ela faz. E eu acho muito, muito interessante quanto que uma música, final da década de 80, início de 90, sabe, para uma criança de 4 anos, hoje, em 2022, toma, sabe, um corpo tão um vulto, tão potente, né, numa aula de música, né? Exatamente. Isso eu acho maravilhoso. Assim. Então, acho que tem pelo menos 4 razões que eu Claro. apontei, né, que eu acho que são fundamentais para defender o lugar da música na educação infantil. Muito bom tu comentares da menina, porque eu fiquei pensando também o quanto a música é inclusiva nesse aspecto social dela, né? Porque Exato, o próprio, tu falando assim, me vem à cabeça, poxa, então esse aspecto social é o que vai trazer crianças que talvez não fariam, enquanto adultos, não conseguiriam fazer o que qualquer adulto faria, vamos dizer. exatamente, exato, E a mesma questão com relação à escola pública, na questão da universalização, né? Olha só que sensacional que a o colégio de aplicação está proporcionando para essas crianças, né? Eu fico pensando assim, quando que as nossas, enfim, os nossos representantes vão entender isso, né, no sentido político mesmo. Por isso que eu fiquei muito feliz quando tu comentasse sobre essa presença política tua enquanto professor de fazer essa defesa, né? sim. E espero que um dia isso chegue aos ouvidos, né? Tomara que esse podcast Tomara, tomara. viralize, como dizem por aí. Exato, exato, exato. Ai, meu Deus. Tu comentou sobre a música, né, dos anos 80, agora em junho. Isso foi em junho, eu estava trabalhando com ele sobre a presença do acordeon em vários estilos musicais, né? Aí eu pensei, vou mostrar o Feira de Mangaio, da Clara Nunes. Ah, que delícia. Mas assim, pensa, eu não estava esperando nada, assim, eu fui sem expectativa para mostrar para eles, porque é muita letra, né? Além de ter muitas palavras, são palavras muito regionais, né? Tem um aspecto Uhum. regional. Eu não esperava. Mas, justamente por conta dessa parceria, a professora da turma disse assim, não, coloca no pendrive. Que eles adoraram a música, de primeira, assim, eles já curtiram. E eu sei que, assim, foi em junho, 2 meses, as crianças estão cantando a música todinha, assim, eu não acredito. Que Eu não acreditei, eu não máximo! acreditei, mas eu compartilho desse sentimento contigo, porque é justamente isso, assim, além de a gente subestimar essa capacidade da criança de alcançar isso, olha só, né, uma música, eu nem lembro de que ano é a música, e uma criança do Nossa, século, Feira de Mangaio é 70, porque se a é, Clara faleceu em 82, então Feira de Mangaio é exatamente. 70 e alguma coisa. Nossa, e eles se encantaram com o sanfoneiro tocando. Eu peguei um vídeo bem antigo da época, mostrei para eles, eles ficaram simplesmente encantados, né? Então, esse acesso que a criança tem a um universo que transcende o dela é muito lindo, né? Eu acho que é legal outra coisa também,
que eu acho que é super legal de comentar é que a criança muito pequena, né, na educação infantil, ela ainda não ainda opera num tempo muito fora do tempo Cronos, É né? verdade, Isso eu acho que é uma coisa maravilhosa. é Então você pode verdade. trazer peças, músicas, né, para escutar, cantar, tocar de hoje, de Perfeito. 1980, de 1950 e de 2049, né? Porque elas, como elas não têm, quer dizer, não é que não tem noção de tempo, mas a noção de tempo delas, ela é Explicação. muito mais, e ela é muito mais aiônica do que cronológico, ou seja, é muito mais tempo aion, que é a experiência, né? Do que propriamente hoje, ontem, anteontem, semana passada, mês passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás. É coisa de velho, que é coisa que os adolescentes fazem, né? A Exatamente. criança não tem isso. A criança não tem esse preconceito, pode-se assim dizer. Aham. Então, é muito mais aberta para essas experiências temporais, né, culturais temporais de música, que talvez um adolescente meio que. Ai, sério, professor, é essa música? Então, ontem. Ah, é muito sensacional, assim, é muito lindo mesmo. Entrando, então, voltando para esse universo, já que a gente está falando aqui da sala de aula, o professor contou várias experiências, eu fico agora curiosa para saber como que o professor prepara as aulas e conduz as aulas com esses pequenos protagonistas, que não são pequenos, na verdade, são gigantes. Como é que o professor prepara a aula com eles, assim, eu queria descobrir um pouquinho disso. Bom, então, Ana, o meu processo, como é o meu processo de planejamento das aulas e como é que é o meu processo de atuação, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu penso muito com essa minha colega, né, com a professora Natália, que a gente planeja junto, porque a gente divide um pouco as turmas, né, divide o tempo das turmas, então a gente planeja junto para ter o mínimo de fluxo, de Legal, continuidade no continue. processo. Essa é uma coisa importante. Uhum. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? O planejamento das aulas com as crianças, ele sempre traz alguma coisa nova, mas é sempre um olho para frente com um olho atrás, né? O que aconteceu, né? E o que aconteceu e que as crianças tomaram para si e que a gente pode trazer de volta, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender. Isso também a gente foi construindo no trabalho aos poucos, Uhum. né? É entender que a aula de música na educação infantil ela não tem falação só, ela não pode ser uma coisa verborrágica. Então, você precisa ter, quando você pensa numa atividade, tem que ter materiais que eu nem chamaria de apoio. Por exemplo, você vai trabalhar a música borboletinha. Tem que Uhum. ter uma borboleta. Mesmo que não seja de verdade, tem que ter uma borboleta. Ou você tem que ter um espaço onde você possa sair com as crianças para mostrar uma borboleta no jardim da escola, né? Entender que no processo de planejamento, dependendo do que você vai fazer, na verdade, acho que com tudo que você vai fazer, precisa ter uma dimensão de materialidade. É, Pelo menos é como a gente faz, né? Tem uma dimensão de materialidade. Então, por exemplo, é, há umas 2 semanas a gente cantou A Barata Diz Que Tem, né? E aí eu tenho uma saia de filó aqui em casa do carnaval, né? Claro que eu levei a saia toda brilhosa, cheia de paetê colada, que né? doce! Vesti a saia com as crianças, eles também quiseram vestir, Uhum. né? Aí tem isso, né? Permitir isso encaminha para a terceira coisa, Uhum. para o terceiro raciocínio do planejamento. Entender que é necessário ter um fluxo de tempo para que as crianças atuem, né? Então, eu levei a minha saia para eu usar, mas as crianças quiseram cantar usando a saia. Então, claro, você Claro. precisa pensar um tempo, né, para que as crianças também usem. Ah, Glauber, mas aí, se as crianças não quiserem usar, o que que você faz? Não faz. Canta de novo. Canta de outro jeito, vamos cantar deitado, vamos cantar em pé, vamos cantar caminhando pela sala, ou seja, você vai, né? Então, você vai. Eu acho que a educação infantil, ela meio que também, ela cria um fluxo de relação com o planejamento da aula que
entre aspas, obriga a gente a ser fluido, a lidar não com improviso, também com improviso, mas a lidar com o imprevisto, né? A lidar com essa imprevisibilidade que é natural, né? Então, acho que é outra coisa importante também pro planejamento da aula. Eu acho que eu já até dei alguns indícios de como que eu atuo, né? Uhum. Mas é uma coisa que para mim é muito importante, né? Eu, quando dou o primeiro tempo, isso é um exemplo assim de atuação, né? Quando eu dou o primeiro tempo, e na turma do Infantil 4, por exemplo, na quarta-feira de manhã, eu dou o primeiro tempo para eles, é o tempo que eles estão chegando. Isso significa dizer que eu faço com as outras professoras da turma a acolhida dessas crianças. E aí, numa perspectiva mais tradicional, mas eu sou o professor de música, eu não tenho que acolher criança nenhuma, eu tenho que dar aula de música. E não, Não, né? A gente, enquanto, sei lá, no ensino médio você já acolhe fazendo música, na educação infantil, não. Você pode, quer dizer, pode acolher com sim. música, claro, Aham. óbvio. Mas você precisa acolher com um abraço, você precisa acolher perguntando como a criança está. E isso leva um tempo, né? E até isso no planejamento precisa ser pensado, né? Que os 50 minutos de aula não são 50 minutos de música, necessariamente. Isso é uma coisa legal, que eu posso até soar para os colegas que depois vão escutar, né? Os colegas de área meio posso soar antimusical, mas não é isso, é que as crianças Uhum. têm um outro tempo. Uhum. Elas operam num tempo que não é um tempo capitalista como o nosso, Exatamente. no universo dos adultos. As crianças não são escravas do tempo do relógio, né? Sensacional. Então, isso significa dizer que os 50 minutos, você vai ter 10 para acolhê-las. Você vai ter... outra coisa importante também, Ana, que eu não posso esquecer de dizer. Ao passo que tem os 10 da acolhida no começo, tem os 8 a 10 no final da aula para calçar os sapatos. Ai, Jesus. Sabe? Parece uma bobeira, mas você tem que garantir no planejamento um tempo, porque eu dou aula em tatame, então as crianças já têm por costume tirar os sapatos ou os chinelos, né? E subirem, a gente faz a aula em cima do tatame descalço, quer dizer, sem calçado, né? Quem está de meia fica com meia, se tiver frio, a gente recomenda manter a meia. E aí, se a criança é muito pequena, tem criança de 4, 5 anos que ainda não sabe calçar o próprio sapato, né? E isso acontece toda semana. Exato. Então, a gente garante um tempo para o professor de música também ajudar as crianças a calçarem tênis. Então, isso também Exatamente. demanda um tempo, né? Aham. Então, pensando na abordagem musical, né, é, é, eu, eu costumo, eu gosto, né, tem colegas que fazem de outra forma, não é que eu faço só isso, mas eu gosto de, quando eu vou apresentar uma música que as crianças vão cantar, eu gosto de cantar a música para as crianças. Eu não vou dizer que muito dificilmente, mas Uhum. eu prefiro cantar para elas, Antes de apresentar alguma coisa. criar situações que a apreciação seja com a voz acontecendo em loco, do que com uma gravação, uma caixa de som e Legal. tal. Estou querendo dizer com isso que eu não trabalho isso? Não. Só que quando é uma música que as crianças vão cantar, eu canto e toco. Porque aí eu posso mexer no andamento, eu posso, se eu quero, sei lá, tem uma música que é muito rápida, na gravação está muito acelerada, e as crianças, na turma tem um grupo de crianças que ainda tem dificuldade de produzir palavras Pra com uma cantar rápido. dicção mais perfeita, com Uhum. figuras musicais muito rápidas. Eu posso. Como é que é uma música que eu trabalhei recentemente? Era uma velha, era uma velha que tinha 9 filhas, todas faziam biscoito, deu tango-lomango numa delas, e de 9 ficaram 8. Aí vai fazer, é uma Vai canção de fazendo. decréscimo, vai diminuindo, né? Aham. Cara, a gravação era rápida demais. Eu pensei, não tem como, as crianças não vão, né? E aí também, se eu quisesse fazer alguma brincadeira com um movimento, por exemplo, era uma velha que tinha 9
filhas, todas faziam biscoito. Deu tango mango numa delas, e de 9 ficaram 8. Ouvintes, eu estou me movimentando aqui, conversando com a Ana enquanto eu canto a música, tá? Perfeito. Muito bom. Que se eu usasse uma gravação original, só aquela gravação, né, não tem essas mobilidades Aham. de andamento, de agógica, que se a gente faz, isso torna a aula muito mais. Você consegue propiciar possibilidades de apreciação musical muito maiores, né? Pelo menos na minha atuação eu costumo fazer. Então, voltando à atuação, né? Tem um tempo inicial para acolher as crianças, Uhum. tem um tempo final para esse movimento de desaquecimento, entre aspas, que é vamos sentar um pouquinho para a gente calçar o sapato, o chinelo, para voltar para a sala de referência, né? E pensando mais dentro da área, musicalmente falando, eu prefiro lidar com quando é uma música que as crianças vão cantar, né, que elas vão executar, eu prefiro apresentar com a minha voz, eu cantando e tocando, para que elas percebam desde esse meu lugar aqui. Porque eu acho que, inclusive, eu consigo, quando eu canto, eu consigo experimentar. Ah, outra coisa importante, né? Além de variação, de dinâmica, de agógica e tal, é a possibilidade de experimentar com as crianças cantarem em diversos tons, né? Você começa num tom, conversa com as crianças o que elas acharam da música, sem falar nada para elas, começa cantando e cantando, tocando em outra tonalidade. E aí você vai percebendo quais são as Uhum. tonalidades que mais se ajustam a, a, A extensão delas. a extensão e as possibilidades vocais daquele grupo, né? Isso eu acho que assim é uma coisa bastante legal do meu processo de atuação, entendeu? Com as crianças. Muito legal. O professor falando, eu aqui, só pensando, assim, nessa dimensão, assim, é, do quanto a gente consegue explorar, a partir de uma música, a Sim, quantidade de conteúdos musicais que tu consegue trabalhar com aquelas crianças, né? E como isso é enriquecedor, assim. Até quando o professor comentou, né, que estava no primeiro ano da educação infantil e falou da questão da formação, eu fiquei assim me perguntando, assim, curiosa mesmo, quais foram da formação do professor, assim, como que o professor foi buscando esses elementos para responder ao que o professor entendia como um mundo novo, no sentido da educação infantil, né? O entendimento foi um mundo novo, foram novos desafios e tal. Aí, como que o professor foi buscando esses elementos, assim? Tem a própria formação, com certeza, mas o que que mais, assim, auxiliou? O que que mais saltou aos olhos? Tipo, preciso disso aqui, preciso desse autor, enfim, o que que mais foi importante nesse processo? eu acho que antes dos autores foi visitar a minha criança, visitar a criança que eu fui. Agora explodiu a cabeça. Chegou a cair, né? Eu acho que é importante, assim, cara, e eu acho que é legal visitar a criança que a gente foi, para Uhum, das duas uma. Ou a gente, se foi se você foi uma criança de infância gostosa, né? E eu não estou falando só, estou falando também do brincar e tal, mas das relações que você aham, estabeleceu quando era criança, você é bom visitar essa infância. E uhum, se não foi, acessa um lugar de invenção mas de invenção não só sua, porque hoje você já é adulto, né? Mas de uhum, uma invenção que as crianças vão te propor, sabe? Acho que assim, é porque a gente tem uma trajetória, né, na formação e na atuação, uhum. de que a gente vai sempre tudo muito, sempre completamente não, mas quase sempre muito pronto para ir dar aula, né?
tudo minimamente, né, ok, planejado, vou fazer assim, assim, assado. É. E dificilmente, às vezes, as pessoas pensam que o plano de aula, planejamento da aula, isso, inclusive, me faz pensar muito como formador de professores. Cara, a gente não planeja a aula com os estudantes. A gente planeja pensando neles. Mas você sabe, a gente sabe o que eles vão dizer, o que eles querem, né? Hum. Então, assim, com as crianças isso é muito mais forte. É. E aí esse lugar de medo, né, de tipo, como é que vai ser? O que que eu vou fazer para... Tá, tenho medo, né? Uhum. Mas confia nas crianças, assim. Elas são pedagogas também. É, Ou talvez em vez de paidos, né? Elas são adultagogas, sei lá, né? Tô inventando aqui uma palavra. Uhum. Elas conduzem a gente. Ou talvez elas são pedagogas no sentido de conduzir essa criança que está aqui dentro. E se essa criança que está aqui dentro for uma criança que talvez tenha tido uma infância de sofrimento, de dor, uma infância Uhum. solitária, eu fico emocionado. Deixa que a criança, que é criança hoje, que é o seu aluno, a sua aluna, e sua alune, ensine essa tua criança Uhum. como você ser um adulto que possa se relacionar com ela, com essa criança que você tem hoje na tua frente, entendeu? Eu Perfeito. acho que foi esse movimento que eu fiz, Uhum. né? Assim, minha infância não foi a infância plena, né? Mas Sim. tem uns rastilhos de coisas boas, né? Quer dizer, uns rastilhos é um pouco demais. Tem Tem coisas. coisas boas aconteceram. Aham. E aí, para as primeiras aulas, foram essas coisas boas que eu fui acessar, entendeu? É, o lugar da brincadeira, o lugar do jogo, o lugar da imaginação, o lugar de fazer com que uma garrafa d'água possa virar um foguete, sabe? Com que uma vassoura, coisa que eu fazia muito quando eu era criança, uma vassoura vire um cavalo, Ai. entendeu? Então, assim, acessar esse lugar. E se Uhum. não está muito acessível para você, pede ajuda às crianças. Peça ajuda às crianças que elas vão te ajudar, sem sombra de dúvida. Muito bom. Sabe, a tua fala sobre a questão da infância me lembrou uma frase da Mia Couto, que eu ouvi não sei se tu já ouviu falar nele, eu ouvi o professor, é, aqui. Eu ouvi o professor Walter Corran falando, quer ver? Aham. Walter maravilhoso. Esse querido, né? A infância não é um tempo, não é uma idade ou uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. Exatamente. Então, eu acho que é a essência do que a gente quer dizer quando fala de ator social, né? Da criança enquanto esse ator, que ele tá ali, né? O tempo todo, criando cultura, produzindo, vida, produzindo história, e o quanto que ele pode te ensinar, né? É. Quando você perguntou um pouco mais lá atrás, a primeira pergunta, que teórico que eu acessei, assim, eu respondi Aham. inicialmente, né, a minha infância, mas o Walter Cohen é um autor que me faz acessar a minha infância, entendeu? Então, assim, se a gente for pensar num teórico, o Walter é uma pessoa que me convida muito a Faz uma. pensar nessa Aham. minha infância, por potencializar esse lugar Uhum. de o quanto que a infância ela sai do Cronos e ela também ela não fica muito no Kairos, na dependência, ela é a Ion, ela é Aham. experiência, né? Então, o Walter é um querido, assim, uma Tempo pessoa que eu tenho aqui na vivido. minha cabeceira. Sim, É, exato, exato. Tempo não, vivido. eu assisti uns dias atrás uma palestra dele nessa tentativa assim de estruturar e estudar bastante sobre a questão da infância e a filosofia, né, aplicada à infância. E encontrei Uhum, uma palestra dele, assim, eu fui assistindo e a cabeça vai entrando em outras dimensões, né? E falando com relação ao tempo, já caminhando para o final dessa conversa que como é que eu vou dizer, que me confrontou enquanto professora, tudo que o professor compartilhou aqui. Então, de antemão, assim, a minha gratidão eterna pela contribuição do professor, que por mais que seja o primeiro ano da educação infantil, tem sim uma trajetória,
e isso não limita o tempo, né? O tempo Cronos não está limitado aí, não está limitando a trajetória e a experiência, né? Essa questão do compartilhar. E eu queria, assim, que daí nesse final o professor compartilhasse quem o professor é hoje, quem o Glauber é hoje como professor de música ao longo desses 11 anos ou antes até, né? O que te transformou, como te transformou, e depois desse tempo na educação infantil, quem é o Glauber hoje como professor de música? Eita, nossa, vamos lá. Enfim, eu acho que eu já até comentei um pouco disso no decorrer da fala, né? Uhum, Mas o que me mudou muito nesses 11 anos de trajetória, e aí agora especialmente na educação infantil, eu acho que é me tornar mais atento, né? Mais conectado uhum, com o valor das coisas, não pelo tempo que elas duram, mas pelo o que elas fazem com a gente, né? Entender que, assim, cara, não adianta fazer uma aula toda planejada, tal, não sei o quê, e de fato ter aula, quer dizer, ter aula, mas não ter de fato experiência, uhum. no sentido corraniano falando, né? No sentido de experiência como algo que atravessa corraniano e larrossiano, de La Roça também, né? É, Experiência como algo ele que comenta também. isso, que atravessa a gente. E aí cada vez mais eu acho, Ana, que para mim isso já começou a vir, né? Já depois, já nos anos mais recentes, mas agora que a educação infantil isso fica mais explícito. Não é que eu não tenha um cuidado com o tempo e cronos, né? Que fica atenta a como as coisas acontecem num correr de fluxo temporal específico, 50 minutos, uma hora, meia hora, Uhum. né? Mas é entender que as atividades não precisam obrigatoriamente durar 50 minutos. E não é isso que vai ser sinônimo de fazer com que a aula aconteça, É. né? Então, acho que o Glauber está tentando levar isso para a vida, sabe? Está Uhum. tentando ser essa pessoa. Tentando, né? Nem sempre consigo, né? Uhum. Aquela pessoa que faz a lista de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete coisas para fazer no dia, né? E que tem que fazer as sete, ela tem que chegar até 6 horas da Nossa. noite, tem que estar todas feitas. Uhum. E, cara, com qual qualidade você fez isso? Né? Ah, tem que dar um parecer de um texto, tenho que fazer um planejamento da aula de semana que vem e tal. Eu tenho que fazer tudo isso hoje, mas tem que fazer tudo isso à custa de quê? À custa de que tempo de vida que você vai gastar nisso, sem isso, de fato, estar visceralmente atravessado com quem você está sendo hoje, né? E isso é exercício, acho que até meio não, é muito terapêutico, Uhum. né? É. Tem a ver com prática de autocuidado, né? De cuidado de si, de Uhum. como que você se escuta, de como que você se percebe, de como que você diz não para algumas coisas, né? Porque eu acho que é um aprendizado também Ó, é, se é. não levar esse não para um lugar de culpa. Ah, mas eu devia ter dito sim, né? Uhum. Eu acho que assim passa muito por esse lugar também. E claro que isso também acaba sendo bastante alimentado, insuflado por toda a experiência da vida nesses 2 anos e meio, né, praticamente, de pandemia, que ainda não acabou, a gente ainda está nela, no dia da gravação desse podcast, né? Mas minimamente já tem um outro, a gente está vivendo hoje um outro lugar de estar junto, né? Mas os 2 últimos anos não tinha esse estar junto. Então você para pensar em muita coisa, né? E eu me lembro, por exemplo, o quanto que assim difícil, o Uhum. quanto que no período do ensino remoto eu tinha às vezes reunião, né, de outras coisas do trabalho, mas de outras coisas que não com as crianças, né? Até meio-dia e 20, meio-dia e meia, levantava para almoçar correndo para 1 hora entrar na sala virtual com as crianças. E assim, meio que tipo, ai, cara, 1 hora, tem que entrar, ai.
poxa, eu não estava para estar com as crianças. A E cabeça aí, não estava lá. exatamente, exatamente. E aí as crianças meio que não, completamente te dizem, "Tch, não, vem cá que a gente te coloca no outro lugar, sabe? É verdade. Elas tiram a gente desse lugar do tempo de produção, do tempo de, sabe? E isso para mim está sendo bastante desafiador por um lado, porque a gente tem uma Uhum, trajetória de vida inteira que coloca a gente no outro lugar, né? uhum, Faz parte do mundo adulto lidar com o tempo dessa forma, né? Então, assim, eu acho que tem o, o professor Glauber e a pessoa Glauber têm sido assim bastante positivamente motivado a pensar a sua existência de um outro lugar, né? uhum, Desde uma outra perspectiva. uhum. Puxa vida. É, eu fico. Algumas pessoas até não concordam muito com essa palavra, assim, mas eu fico pensando nesse espaço da educação infantil, né? O quanto a nossa vocação enquanto professor, ela, ela brilha nesse sentido, né? De justamente estar ali com as crianças e ser transformado pelas crianças, né? É muito, transcende qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de tempo, transcende isso e estar aberto ao outro nesse sentido é, abre um mundo de possibilidades, né? Então, de coração, professor, assim, tudo que o senhor compartilhou aqui para mim foi, se para mim, né, me transformou e me bagunçou no sentido de me fazer pensar muitas coisas, imagina para quem vai ouvir sua trajetória, vai saber da sua trajetória, vai conhecer todo esse mundo de possibilidades que o professor contou, falando apenas de um ano. Imagina o que não reserva aí os próximos anos, né? Então, fica a minha gratidão e a gratidão de toda a comunidade científica, né? Não só da educação musical, quanto da pedagogia e da escola, né? Desse de espaço de aprendizagem mesmo, né? Espaço de mudança, espaço de transformação. Então, fica a minha gratidão. Eu vou finalizar a gravação aqui. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria devolver, né, assim, agradecer também a oportunidade, né, porque eu acho que o exercício de falar de si, de narrar sobre si, né, não é reviver, mas é recolocar as coisas, né, é se reentender. Então, eu Uhum. queria agradecer demais a Ana, a professora Teresa também pelo convite, né, de poder conversar um pouco, né, e partilhar um pouco da minha vida, né, lembrar um pouco da minha trajetória, do que eu fiz, do que eu fui, do que eu sou, mais do que isso tudo, do que eu tenho me tornado. Então, eu queria agradecer também muito por essa oportunidade. Muito obrigada também, professor.